Shalom mais uma vez, boa noite a todos. Gente, nós vamos então dar início hoje ao estudo do livro de Gálatas. Conforme eu já falei, o livro de Gálatas é um dos livros mais complexos das Escrituras, né? Foi o terceiro ou quarto livro escrito por Paulo. Foi escrito na mesma época em que ele escreveu Romanos, e eu estava protelando o estudo de Romanos, né? Eu acho que logo após o estudo de Gálatas, agora nós já teremos condições de estudarmos também o livro de Romanos, que é o maior tratado teológico, né, de toda a palavra de Deus. Uma coisa que tem que ficar clara para todos é o viés sobre o qual nós devemos ler e entender o livro de Gálatas. Aliás, a carta aos Gálatas, né? Então, a primeira coisa é uma carta, né, dirigida a quem? Com que objetivo? Em que contexto? Então, é necessário, para que nós entendamos essa carta, é necessário que nós deixemos de lado todo e qualquer ensino romanizado. Nós temos que nos despir efetivamente de qualquer contracultura semita. Eu vi hoje alguém comentando sobre concílios, né? O que os concílios fizeram foi exatamente isso: romper os laços com Israel. E isso foi extremamente danoso, tanto sob o ponto de vista físico e obviamente espiritual. Sob o ponto de vista físico, todos sabem aí das consequências dessa ruptura, né? As perseguições que se sucederam aí ao longo dos anos, culminando aí com o Holocausto, em um episódio recente. E espiritual é que se fundou uma nova religião, que não era plano de Yeshua, não era plano do Eterno. Se fundou uma religião e, infelizmente, eles apontam Paulo como o fundador desta suposta religião. E nós vamos estudar, pelo que nós vamos investigar, há um equívoco nessa interpretação, e nós seremos extremamente presenteados ao saber que Paulo, ele continuou fiel a todos os princípios que ele recebeu desde que ele se entendia por judeu, desde que ele se dispôs a servir o Eterno. E ele fez isso com muito zelo, com muita dedicação. As cartas são de uma maestria assim, muito forte, né? Todos reconhecem o poder de persuasão de Paulo. Inclusive Pedro, né? Pedro fala que Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição deles. Então, o que há em termos de entendimento acerca das cartas de Paulo é exatamente isso: é um enviesamento, né, uma deturpação do que ele pretendia ensinar. E aí, é interessante, né, o Evandro e nós estávamos discutindo aqui no Shabbat sobre o tempo que Paulo passou aprendendo e de quem, afinal de contas, ele aprendeu. O Evandro até falou sobre o Yeshiva lá nas Arábias e tal. Enfim, mas a própria palavra de Deus nos dá essa resposta. Então eu gostaria inicialmente de traçar esse perfil de Paulo, algumas coisas que vão consolidar o apostolado dele, que vão chancelar esse chamado. Todos nós sabemos a condição em que ele foi chamado. Ele próprio diz que foi chamado fora do tempo, não é? Mas que isso não o desautorizou, pelo contrário, né? O dotou de muita capacitação para que ele pudesse fazer essa obra magnífica que ele fez, que foi exatamente o de elucidar a palavra de Deus a todas as pessoas, sejam judeus, sejam gentios. Então,
nós temos que ter esse viés em mente. A Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, nada mais é, presta atenção, isso é muito importante, a Brit Hadashah, toda ela, de Mateus até Apocalipse, nada mais é do que um midrash ou midrashim, interpretações, exegeses, da própria palavra de Deus, diga-se da Torá. A Torá é o eixo central da Escritura. A Torá foi dada pelo Eterno, né? Nós temos os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo do Eterno, o próprio Eterno, ele não delegou isso a Moisés, e temos a Torá como um todo, incluindo aí, obviamente, as tábuas da lei, como sendo de autoria de Moisés, no que toca à materialização, né? Toda a instrução, diga-se, Torá é instrução, o significado em hebraico é instrução, toda essa instrução, ela partiu do Eterno. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos ler as Escrituras com outro olhar, ou seja, não há nenhuma contradição na Brit Hadashah com a Torá e os profetas. Na verdade, Torá, profetas, o que se julgou denominar aí Velho Testamento, é Taná. Taná é uma abreviação de Torá, Nevim, Ketuvim, a Torá propriamente dita, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, Salmos, Provérbios e outros livros aí dessa categoria. Então, a Taná é o conjunto de todos os livros que nós conhecemos aqui no Ocidente como Velho Testamento. E a Brit Hadashah, como eu já disse, não tem nenhuma contradição com a Taná, porque a palavra de Deus ela é inerrante. E aí tem alguns aqui da área do direito, né? O Alessandro que chegou aí, ele também é da área. No direito a gente fala muito de um conflito aparente de normas, não é? Então, quando duas normas aparentemente estão em conflito, é o momento de investigarmos um pouco mais para percebermos que esse conflito é apenas aparente. E isso acontece também na palavra de Deus, no que toca ao ensino da Torá, a Taná ou a Taná toda, com a Brit Hadashah. Então, quando nós entendemos isso e temos isso por princípio de exegese, a nossa leitura é muito tranquila. E aí nós passamos a entender efetivamente o que Deus pretendia desde o princípio, qual que era o plano dele desde a criação do homem. Então nós precisamos de deixar de lado todo esse ensino romanizado. Não estou dizendo assim, jogue fora, nada disso, mas aquela coisa do pré-conceito, que ele seja agora literalmente posto de lado, que nós abríssemos aí uma janela de entendimento para que depois nós façamos essas comparações e vocês perceberão como que as coisas se alinham e como que a palavra de Deus ela segue essa linha de coesão, em que não há contradição. Nós fomos bombardeados, são 2000 anos praticamente. Eu, quando gosto sempre de falar isso, desde a primeira vez que eu fui em Israel, eu tive a impressão que nós que nós fomos vítimas daquela brincadeira do telefone sem fio. Então, quando nós chegamos lá em Israel, e foi uma viagem que nós fomos pelo Egito, fizemos todo o trajeto do povo de Deus do Egito até Israel mesmo. Então fizemos todo esse trajeto, subimos o Monte Sinai à noite e conversando com várias pessoas, vários judeus, através de guias e tudo, nós percebemos exatamente isso, que o Evangelho, as boas novas que nos foram contadas aqui,
não tem absolutamente nada a ver com o que está lá. Ou seja, eles têm uma sequência de vida. Que sequência é esta? Eles eram judeus, obviamente seguindo todos os ensinamentos da Torá, dos profetas, da Taná, enfim, e sabemos que a promessa do Messias ela estava ali contida, está ali contida. Veio o Messias, eles reconheceram Yeshua como Messias e eles passaram a viver então de acordo com este Messias, que eles tanto ansiavam, que eles tanto esperavam. E é assim que eles vivem, não é? Obedecendo, em plena obediência à palavra de Deus, não é? Só que agora com um novo olhar, não é aquele olhar legalista. E é isso que nós vamos enfatizar muito aqui, porque quando lemos a carta de Gálatas, fica parecendo que Paulo está bombardeando todo o ensino acerca da lei, o que não é verdade. Vocês próprios concluirão isso. Então, olhando para a vida desses irmãos lá que viviam em um padrão, receberam Yeshua e continuam servindo a Deus, agora com um padrão muito mais aperfeiçoado, através de Yeshua. E aí a gente olha para o Ocidente e fala assim: nós somos literalmente enganados. E aí a gente vai estudar, foi aí onde eu fui estudar e perceber que realmente nós somos vítimas. Nós caímos aí no conto do vigário romano. Roma efetivamente cortou todos os laços com Israel, e isso foi de um prejuízo incomensurável para todos nós. Então eu penso que hoje digo, atualmente, o Eterno está dando oportunidade da palavra ser restaurada, e nós estamos trabalhando com essa restauração aqui. Aqui no Vale do Aço nós temos 3 congregações, tem aqui em Timóteo, tem uma em Coronel Feliciano com Márcia, tem uma em Patinga com Zé Ronaldo. E o objetivo é exatamente este: resgatar as raízes bíblicas da fé, resgatar aquilo que nos foi sonegado, corrigir todos os equívocos e endireitar os nossos caminhos para que o Eterno nos aprove, e sobretudo fazendo isso com pleno entendimento da vontade dele, seja da Taná, seja da Brit Hadashah. Então, vamos passear um pouco agora pelas Escrituras. Vamos começar logo no livro de Gálatas, mas só para referência, não vou começar o estudo agora. Essa aula de hoje ela é introdutória, e vocês perceberão que é necessária essa introdução, exatamente por conta desses dilemas, que se criaram acerca de Paulo. E só uma curiosidade, gente: conversamos também com muitos judeus ortodoxos lá em Israel, e eles têm verdadeiro pavor de Paulo. Eles acham que Paulo se tornou um inimigo do povo de Israel. Agora, por que isso? É exatamente por conta do resultado do que se denominou cristianismo. O cristianismo tomou um vulto tão grande, e sobretudo alicerçado nas cartas de Paulo, inclusive falando que Paulo é o fundador do cristianismo, ao ponto de perseguirem aqueles judeus. Então, o que se tem lá acerca de Paulo, em relação aos ortodoxos, aos racídicos, é de que Paulo é um inimigo do povo judeu. O que, evidentemente, eu conversei com uma pessoa lá, ortodoxa, e eu estava explicando para ele que tudo isso é um equívoco. Do jeito que nós fomos enganados aqui, eles também foram enganados lá. E que Deus está trabalhando essa restauração, tanto nossa quanto deles. E o objetivo do Eterno é exatamente este: unir o seu povo. A aliança, ou a nova aliança que o Eterno propôs, prevista lá em Jeremias 31 a 33,
ela está confirmada em Hebreus 8, a partir do verso 8. Eis que vem diz Adonai, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem aliança com gentios. Só isso já é motivo para a gente parar e pensar. Eis que vem diz Adonai, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Opa, eu sou gentio, como que eu fico? A primeira pergunta que vem à mente tem que ser essa. E eu, gentio, como que eu fico? E aí, gente, nós voltamos lá na promessa de Abraão. Quando Deus faz o pacto com Abraão, Deus fala com Abraão que nele, venivrehu, nele, a tradução para nós aqui, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. No original, em Abraão serão venivrehu, enxertadas todas as famílias da terra. Esse negócio é lindo demais, é muito lindo, porque é uma promessa que ele fez lá atrás e que ele foi trabalhando essa promessa ao longo do tempo. E Paulo trata desse assunto, como já disse, com maestria invejável. Lá em Romanos 11 ele deixa claro que nós digo, admitindo a condição de gentio, nós somos enxertados em Israel. Não há uma reconciliação com o Eterno. Precisa de duas condições. Primeiro, e a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a aceitação do sacrifício de Mashiach, de Yeshua, Messias. Então, a nossa salvação, ela depende exclusivamente do mérito do Mashiach, de Yeshua. Agora, a partir do momento que eu aceito o sacrifício feito por Yeshua por mim, aí agora eu vou fazer parte do povo dele. Yeshua é judeu, o povo dele é o povo de Israel, então eu me permito enxertar em Israel. Então nós nos enxertamos em Israel e não o contrário. O cristianismo, ele fez isso, ele quer que Israel venha e se enxerte aqui, o que é um absurdo aos olhos de todos, sobretudo deles. Então, reconhecendo Yeshua como Messias, nós nos enxertamos em Israel. Por que nós fazemos isso? Porque alguns daqueles galhos foram quebrados, e nós somos enxertados neles, nós somos enxertados entre eles, e não, como algumas traduções tendenciosas apontam, enxertados no lugar deles. Aqui dentro, eu tenho certeza absoluta, porque é um texto que a gente está sempre lendo, de que há Bíblia contendo esta afirmação, que nós somos enxertados no lugar deles. Como que se enxerta algo no lugar de outra coisa? Se é enxerto. Como que se elimina o principal para enxertar? Não sei como, mas a tradução aponta para isso. Então, gente, Gálatas 1, versos 11 e 12 inicialmente. Vamos ler o primeiro versículo. Paulo em hebraico é Shaul, Shaul, Rachalia, Shaul, Paulo, o apóstolo. Então eu vou ler aqui em português mesmo. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Isso aqui Paulo está apresentando a credencial dele. Quem é Paulo? Quem sou eu? Então, Paulo, apóstolo. E aí o seguinte, a primeira coisa, apóstolo. Para ser apóstolo, requeria duas condições. Quais? Andar com Yeshua, escolhido por Yeshua, Isso. E ou visto a ressurreição dele, participar do momento da ressurreição. Essas seriam as condições para ser denominado apóstolo. Isso nos dá, já chama a atenção aqui para um ponto, e já também nos aponta o quê? Os denominados apóstolos, que se auto-intitulam apóstolos, na verdade são falsos profetas, óbvio, porque depois deles
não tem mais espaço para apóstolos. Então, Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yeshua, o Messias, e por Hashem, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às congregações da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Elohim e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos para o versos 11 e 12. Não, a partir do 10. Gente, eu sempre vou fazer isso, porque na hora que eu pego uma referência, aí na hora que eu vejo aqui tem um contexto, aí eu gosto de ler o contexto. Aí conforme o Rodrigo fala, a Maria Lúcia fala, eu acabo lendo de Gênesis e Apocalipse, não tem jeito. Então vamos, tenha paciência comigo aí. A partir do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Yeshua. Olha o 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ora, de quem que ele aprendeu então, hein? Vamos ver aqui. Mas mediante revelação de Yeshua, o Messias, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 18. Decorridos 3 anos, então ele ficou nessa região 3 anos, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. 15 dias. Abra, por favor, agora lá em Atos. Atos, a partir do capítulo 9. Atos 9, de 3 a 8. Vou ler do 1 a 8. Aqui ainda ele era Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Yeshua, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Verso 11. Então, de novo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe
Yeshua numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Yeshua lhe disse: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Yeshua lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então aqui nós temos o testemunho, de Yeshua falando com Ananias acerca da eleição de Paulo. Pois eu lhe mostrarei, verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versos 20 e 22. E logo pregava nas sinagogas a Yeshua, afirmando que este é o Filho do Eterno. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Yeshua, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Yeshua é o Messias. Capítulo 13, verso 2. Atos, alguns, na hora que mudar o livro aqui eu aviso. Atos 2. Isso aqui é confirmando a credencial de Paulo ainda, tá? Vou ler 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles a Yeshua e jejuando, disse o Ruach HaKodesh: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Evandro, lê por favor na sua versão aí, só o verso 2. Só o verso 2. Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh lhes disse: separem Barnaba e Shaul para a obra a que eu os chamei. Ok. Atos 22, 14. O contexto aqui é a defesa de Paulo. Está no verso 14, ele diz, a partir do 14: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, é o momento que Paulo aqui também escolhido, havendo aí Ananias já recebido a instrução, já parte para o batismo, e é onde ele já começa a fazer o trabalho dele. 22, 17, 18 também. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Esses textos aqui, gente, são textos em que Paulo recebe revelação diretamente de Yeshua. Isso para confirmar
essa credencial de apóstolo e todo o ensino dele. Quando ele fala que ele não aprendeu, né, que o evangelho por ele anunciado não é segundo o homem, porque ele não recebeu de homem algum, né, mas por revelação do próprio Yeshua. 1 Coríntios agora, não, Romanos 1. Paulo, servo de Yeshua, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho do Eterno, o qual foi pelo Eterno outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Guardem essa expressão, obediência por fé, tá? Porque nós vamos tocar muito nessa expressão, obediência por fé. Entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Yeshua HaMashiach, a todos os amados do Eterno, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça aos outros e paz da parte do Pai e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Agora sim, 1 Coríntios 11, 23, próximo livro. 1 Coríntios 11, 23. Mais uma vez, Paulo afirmando que ele recebeu de Yeshua, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aqui ele prossegue na cerimônia da ceia. 1 Coríntios 15, 3. A mesma coisa. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Yeshua morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Olha aí mais uma vez a chancela de apóstolo. Como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja do Eterno. Mas pela sua graça sou o que sou, e por sua graça que me foi concedida, não se me tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça do Pai comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Ou seja, mais uma vez ele recebe revelações diretamente de Yeshua. Bom, gente, então essa é a credencial de Paulo. É sobre as cartas escritas por ele é que nós estamos estudando, né? Já estudamos algumas e agora nós estamos no livro de Gálatas, depois no livro de Romanos, que efetivamente são as cartas mais complexas, né? Tendo esta primeira um conteúdo, eu diria, de alicerce do cristianismo, sobretudo no ataque à própria lei do Eterno. Paulo diz lá em Romanos 6, 23, né, coisa sabida por todos nós, que o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59, 2,
diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e o Eterno. Então, o que nos separa desse relacionamento, né, é o pecado. Diz ainda as Escrituras que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Diz mais: não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Abre Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Eu quero 3 versões diferentes aí, por favor. Evandro, pode começar com a sua aí. Mas agora, a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele, trata-se da justiça que procede de Deus mediante a fidelidade de Yeshua ao Messias para todos os que confiam. Até o 24, senhor. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. 24. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. Amém. Olhem para vocês verem. Eu estou com uma versão aqui da João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Olha para você ver a tendência da versão. Mas agora, verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Yeshua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua HaMashiach. Outra versão, por favor. King James. Pode ser, está diferente aí com relação a logo nessa primeira fase, mas agora. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente da terra, independente da lei. Isso, ok. Mas da qual testemunham a lei e os profetas. Ok, pode prosseguir. Isto é, a justiça do Eterno, por intermédio da fé em Yeshua, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Altíssimo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua HaMashiach. Então vejam bem, na minha versão fala, mas agora sem lei. A do Evandro fala, a parte da Torá, ou seja, né, dá para entender independentemente, está igual a sua versão, independentemente da Torá, né, independentemente da lei, né, a justiça de Hashem se manifesta. Então, independentemente da lei. Agora, o que tem que ficar claro, gente? Tem que ficar muito claro, é o ato de justificação. O que é justificação? Por que nós precisamos ser justificados? Porque nós somos pecadores. Não tem como a gente pagar o preço, né? Não tem como a gente reverter a nossa culpa, né? Pelos nossos atos estamos condenados. Nós somos injustiçados através do pecado original. Então não tem como se tornar justo Perante o Senhor. perante o pecado. Exatamente. Então nós precisamos de ser justificados. E nós somos justificados de que modo? Mediante o sacrifício de Yeshua. Exatamente, pelo sacrifício de Yeshua.
Agora, ele depende de nós ou ele é um ato exclusivo de Deus? Exclusivo de Deus. É isso que tem que ficar claro. É um ato externo, é um ato exclusivo de Deus. A justificação é um ato, enquanto a santificação é um processo. Então, primeiro vem a justificação. Por que precisamos ser justificados? Exatamente por conta da nossa Yetzirah, da nossa inclinação para o mal. Nós não conseguimos não pecar. É óbvio que o nosso papel é nos esforçarmos para não pecar. Né? Estamos sob a maldição da lei, que é o pecado. Que é a punição, né? A maldição da lei é a punição por quebrar essa lei. Mas eu não digo a Torá, essa lei não é a Torá, né? Eu falo a lei do pecado é a punição pelo desvio de Adão através de um homem, ver esse pecado. Sim, mas aí agora eu estou falando, vamos para entendermos isso e para que compreendamos qual que foi a obra do Eterno, vamos nos colocar no lugar, né? Porque cada um aqui tem uma experiência com o Pai, né? Cada um aqui foi justificado, vamos partir desse princípio, que todos fomos justificados, né? Então, fomos justificados por um ato exclusivo do Pai. A palavra diz que Ele, o Pai, é o justo e o justificador. Ele é justo e justificador. Ele é quem faz essa obra em nós. Não é? O salário do pecado é a morte. Adilson, você pecou, deveria morrer. Bom, mas aí Yeshua se interpõe entre o Pai e mim e fala assim: Pai, eu já paguei por ele. Ele já aceitou, então já está pago. Então, por isso eu não sou exterminado. E por isso eu não serei exterminado. Agora, a partir do momento que eu sou justificado, né, por esse ato exclusivo do Pai, que foi enviar o Filho dele para passar por esse sacrifício por mim e por todos nós, a partir desse momento, cada um de nós dá início a um outro processo, aliás, a um processo. Enquanto a justificação é um ato único, a santificação é um processo. Aí nós começamos então a caminhar em plena obediência, óbvio, ao Eterno. Yeshua, a palavra diz que o Pai estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir do momento que somos reconciliados, nós passamos o quê? A andar agora em novidade de vida. Né? Nós agora somos nova criatura. Deveríamos morrer, agora temos vida. Exatamente, exatamente. Morremos com Yeshua e ressuscitamos com Ele. Né? Pelo batismo, na simbologia do batismo, né? O velho homem morre e nasce ali um novo homem. Agora, esse novo homem nasce com que propósito? É óbvio que é para obedecer, é para andar em retidão diante do Eterno. E aí lá em Romanos 2,13 fala que não são os ouvidores da lei que serão justificados, mas os praticantes. Está em Romanos, abram lá, Romanos 2,13. Só uma parte. Pois não. A palavra graça, talvez você tenha tentado falar, pela graça sois salvos, favor imerecido. Sim, exatamente. Exatamente. Se traduz exatamente nesse ato de Deus, que ele independe de nós, é um ato puro e exclusivo dele. Nós não merecemos isso, nós não merecíamos o salário do que fazemos, seria sermos exterminados. Não é? E aí vem esse favor imerecido. O salário vem depois de um trabalho. Né? Quando Sim. faz o trabalho, recebe o salário. Mas esse favor foi antes de nós termos trabalhado. Né? E é muito interessante, né? Porque, olha para você ver o que você tocou antes de ler esse texto. Olha que negócio interessante. Antes de termos trabalhado. Quando alguém... vamos lá então. E vai ser importante aqui para entendermos o livro de Gálatas. Para que uma pessoa tenha mérito, você fala assim, não, foi mérito. Ela é justificada antes ou depois do que ela faz? Depois. Depois.
E nós somos justificados quando? Está vendo? E receber uma garantia. Exatamente. É uma justificação com garantia. Com garantia. Olha para você ver a beleza do plano. Né? Porque é sobre isso que trata essa carta. Sobre a questão de mérito. Entendeu? Porque existe no conteúdo, na história da carta aqui que se apresenta, um legalismo muito forte, né, que estava fazendo com que aquelas pessoas recém-convertidas deixassem de reconhecer essa justificação, esse favor imerecido de Deus, e passassem a andar de acordo com o legalismo. Ou seja, né, eu consigo guardar a lei. Era o que Yeshua combateu o tempo todo. Eu consigo guardar a lei. Então o sacrifício seria em vão. Exatamente. Quer dizer, por isso que Paulo fala, gente, aquele que, nesse caso específico, se deixasse circuncidar, porque era uma condição para a salvação, nós vamos ver isso, né? Não que a circuncisão não devesse ser feita, porque senão nós vamos encontrar uma contradição lá em Tito e em Timóteo, né? Mas aqui, por quê? Porque o contexto era que os judaizantes foram até a região da Galácia para impor a circuncisão como condição de salvação. E aí Paulo fala: opa, peraí, já que é condição, já que está colocando como condição, nada disso. E aí é o motivo dessa carta, que resultou inclusive no concílio de Jerusalém, Atos 15. Foi por causa desse problema na região da Galácia que resultou no primeiro concílio de Jerusalém. Então, assim, muito interessante. Então, se nós entendermos o que é justificação, que é um ato exclusivo de Deus, é um ato que não depende de nós, né? A única coisa que depende de nós, obviamente, é entender e aceitar. Agora, a partir do momento que eu entendo a minha condição de pecador, né? Olha, veja o que João diz, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, né, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach justo. É o único justo, é o único que pode interceder por nós. E é óbvio que na nossa caminhada, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós continuaremos pecando, para a glória do Eterno, cada vez menos, nesse processo chamado santificação. Pois é, aí como que nós nos santificamos? Como que nós vamos sendo aprovados? Aí entra o conceito harmonioso de corpo. E não há vida com Deus fora do corpo. Isso não existe. Daí a advertência de Paulo: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Porque o deixar de congregar, a pessoa ela tanto me priva, por exemplo, o Evandro não vem, ele está me privando do relacionamento dele comigo, e obviamente ele está perdendo o que está acontecendo aqui. Então ele não é edificado. É óbvio que eu estou dizendo em situações injustificáveis. O cara fala: não vou congregar, e resolve ficar em casa, enfim. E sem contar as santas convocações. O Shabat, por exemplo, é uma santa convocação. Se não houver uma justificativa plausível, a pessoa está transgredindo a Torá. Ela está em transgressão da lei. Porque nós somos chamados a congregar, nós somos chamados agora a compor um corpo. Essa é a boa nova. A boa nova agora é a mesma Torá gravada no nosso coração, ampliada por Yeshua, plerosai, ampliada por Yeshua no seu sentido máximo e no seu significado real, não o significado aparente. Por exemplo, não adulterarás. Não adulterarás era visto como? Tinha que pegar um homem e uma mulher em situação de adultério, flagrante do ato. Yeshua vem plerosar em cima dessa regra, dessa norma. Não, você está achando que é só isso? Se você olhar, meu amigo, com intenção impura para uma mulher,
no coração você já adulterou com ela. Ou seja, apertou um pouco mais, ampliou o conceito, não é? E Yeshua quando fala, se sua mão pecar, se sua mão te fizer pecar, você arranca e tal. Será que ele está falando que é para arrancar o órgão? De onde procedem os maus pensamentos, os maus desígnios? Do nosso coração. Então deveria arrancar o coração, né? Porque é de onde nós maquinamos todas as coisas. O coração, diga-se, mente. Então, com a nova aliança, nós temos esta lei agora gravada em nosso coração, né? Recebemos o Ruach HaKodesh com o objetivo de nos fazer obedecer. Ezequiel 37, 26. A função do Espírito de Deus é nos convencer agora, nos auxiliar a obedecer as ordenanças, estatutos e mandamentos do Pai. Em Romanos 2:13. Isso, nós estamos lendo agora. Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante do Pai, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem será justificado, gente? Os rebeldes serão justificados? Não, não serão. É quem anda em obediência que serão justificados. Exatamente, na nossa condição. Na nossa condição. Agora, o importante é exatamente isso, a disposição de se cair eu levanto de novo, se cair eu levanto de novo. E a palavra fala que o justo cai 7 vezes, né? ele se ergue novamente. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o nosso objetivo no processo de santificação é termos uma caminhada linear com o Pai, inseridos num contexto de corpo, um ajudando o outro, cada um com o seu papel. Nós vamos o quê? A palavra diz o quê? O corpo edifica o corpo. Como que alguém que está fora do corpo pode ser edificado? Não tem jeito. E a preocupação é exatamente essa, né? Essa união, e diz mais, que tem que ser um corpo o quê? Bem ajustado, vinculado, mediante juntas e ligamentos. Tudo unidinho, coladinho, juntinho, misturadinho. Mineirinho. Esse é o plano de Deus, gente. Essa é a Kehilá, essa é a congregação do Eterno. Sendo um modelo de Yeshua, né? Tendo ele como cabeça, né? A batuta é dele, né? Ele é Senhor, ele nos guia. O Eterno, cabeça de Yeshua, Yeshua, cabeça da igreja, ou cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Então, assim, no conceito de corpo, Yeshua é o cabeça. Então, ele é o nosso Senhor. E quando ele vem para nos reconciliar com o Pai, a mensagem dele é qual? Qual que é a ênfase da mensagem dele? Arrependimento. E para instituir o reino do Pai. Tanto é que ele ensina na oração: venha a nós o teu reino. Então, ele fala o tempo todo: eu vim para pregar o evangelho do reino. Evangelho do reino, diga-se, do governo de Deus. Então, falamos isso na Parashá do último Shabbat. O pecado, o grande pecado, o pecado original, não foi no ato de comer o fruto proibido. Foi da desobediência. Agora, essa desobediência, por quê? Porque no coração havia um desejo de se tornar independente. Eu quero ser independente de Deus, eu quero governar na minha vida. E quando Yeshua vem, o propósito é exatamente esse: instaurar o reino do Pai, para destronar o nosso eu, arrancar o nosso eu e colocar o Pai.
no lugar, para que Ele seja glorificado por meio da nossa vida. E aí, e olha a beleza do plano de Deus. Deus ainda nos dá um modelo, né, que é o próprio Yeshua. Ele é o cabeça e Ele é o modelo. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude dele. Né? E a palavra diz ainda que nele, em Yeshua, estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria. E aí isso aquilo que eu estava falando. Sem Yeshua, gente, literalmente, aliás, ele fala isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Quanto mais distante uma pessoa estiver de Yeshua, no que toca aqui ao plano de reconciliação, mais legalista ela será, e não tarda em negar Yeshua. Eu conheço o segmento do judaísmo que aconteceu isso. Que a pessoa começou e tal, e aí depois se tornou legalista, negou Yeshua, hoje está como um rabino ortodoxo. Negou absolutamente o sacrifício. Então tem esse perigo, e nós não podemos nos afastar, descurar da importância de Yeshua, porque é nele que estão ocultos os tesouros da sabedoria, e ele é quem nos apresenta a plenitude do conhecimento. E quando ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, sim é daquele que me enviou. As palavras que eu digo a vocês não são minhas, mas daquele que me enviou, ou seja, as palavras do Pai. João 1, no princípio era o verbo, ele é a palavra. Lá em Apocalipse fala que ele é a palavra do Pai. Então, assim, em termos de ensino, de regência, nós olhamos para as Escrituras, e a gente percebe o que? Literalmente o amor de Deus ao nos dar uma tão grande salvação, gratuitamente, sem merecermos, porque ainda tem isso, ele envia o Filho dele por nós, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, não importa a condição de ninguém, não importa a condição. Este que é o Evangelho, né? A partir do momento que a pessoa reconhece que ela precisa, porque aí que está, gente, olha para você ver, olha o contexto da carta de Gálatas, não, eu guardo a lei, eu cumpro a lei, aquilo que eu falei, é como se nós andássemos com checklist. Opa, guardo o Shabbat, guardei o Shabbat. Tem aqui as comidas, eu só como comida caché. Tem aqui as convocações bíblicas, convocações bíblicas. E a pessoa vai listando aquilo e ficando com aquele negócio, achando que é mérito dela. Que como ela está guardando, ela vai ser premiada por aquilo. É óbvio que nós temos que obedecer. Agora, nós temos que obedecer de uma forma amorosa. Nós temos que fazer isso de uma forma espontânea. Não forçado, não para termos mérito, porque os méritos são de Yeshua. Yeshua pagou o preço por nós. Nem para ter salvação. Nem para ter salvação. Sim, com certeza. Todo o mérito é dele. A gente não obedece para amar. A gente obedece porque ama. Exatamente. Então, fazer por amor é totalmente diferente. E é o que Paulo faz aqui ao apresentar esses argumentos aos Gálatas. Porque depois nós vamos ver o trocadilho, que ele fala, porque estás passando para outro evangelho, e ele fala que não é outro. Fica parecendo contraditório, Um outro evangelho que não é outro. O que é isso, um outro evangelho que não é outro? Mas por quê? Porque existe um evangelho. Qual que é a boa nova? A boa nova foi prometida lá em Gênesis 3,15. A partir do momento do pecado ali, Deus já faz a promessa do Messias. Então, ali já vem a promessa. E todos esperavam por essa promessa. Todos. Até que ela se consolida. Então, Paulo agora mostra como que muda totalmente a forma como nos apresentamos diante de Deus. Agora nós fazemos o
reconhecendo a nossa condição, uma vez que, se nós olharmos para a lei, por que Paulo fala acerca da lei? Eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Não é? Então, a lei é lógico, é para nos manter numa certa linha, não é? Mas para nos mostrar a nossa condição de infratores. Porque quando você começa a olhar para a lei, você percebe o quê? Que chega num determinado ponto que nós vamos deslizar, não tem jeito. Por isso que eu até disse que a minha alma não é comprada sem sacrifícios, e sim em obediência. Sim, com certeza. Agora, o desejo de obedecer, e é lógico, né, não pecar de forma deliberada. A palavra fala sobre o pecado deliberado. Então, o pecado na nossa vida, a partir do momento que nós entendemos tudo isso, o pecado ele é o quê? Acidental. Ele acontece por acidente. E quando acontece por acidente, nós temos uma fórmula de restaurar o status quo. Nós vamos confessar o pecado, pedir perdão a Deus. Se atingiu aqui o corpo, nós pedimos perdão no corpo. Se a coisa tiver recidiva, nós temos que pedir orações, porque a palavra fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Eu me lembro de uma reunião que nós íamos, aí uma irmãzinha lá, toda semana, ela falou assim: essa semana eu não consegui obedecer meu marido e tal, eu fui submissa, isso. Aí a primeira vez que eu achei aquela coisa mais linda, né? Falei: gente, uma mulher está toda quebrantada e tal. Aí beleza. Aí na reunião da semana seguinte, estava a mulher de novo: essa semana de novo eu não consegui, estava teimando meu marido e tal, eu briguei com ele, não sei o que. Na terceira vez que ela fez isso, foi: meu irmão, peraí, tem uma coisa errada. Porque vamos orar que agora precisa ser curada, porque tem um problema aí. Ela está persistindo nos mesmos erros. Então, assim também conosco. Se nós não conseguimos desvencilhar de algo que sabemos ser contrário à palavra, nós precisamos da ajuda do corpo. Esse é o momento que o corpo entra em ação. A palavra de Deus fala que a súplica do justo aí, no sentido de justificado, pode muito em seus efeitos. Porque, como já disse, justo não há um, nem um sequer. Mesmo porque, se não for justo, a oração nem chega ao Pai. O pressuposto é que não há nenhum justo. Só Yeshua é justo. Não há nenhum justo. Então, a partir do momento que não há nenhum justo, então, na condição de justificados, nós temos essa autoridade que nos foi dada pelo próprio Yeshua. Inclusive, ele diz que o que nós ligarmos aqui, fica ligado lá, e se nós desligarmos aqui, fica desligado lá. Daí a responsabilidade de ligar e desligar qualquer coisa. E de trabalharmos nesse conceito de corpo. Que a oração tem que ser feita em nome dele. A oração é ao Pai, em nome de Yeshua. Sim, todas as orações, Bechem Yeshua HaMashiach. E é o justo que aprende nessa oração. Exatamente. É a intercessão dele, por meio dele, o mérito é dele. Então, sendo o mérito dele, nós pedimos em nome dele. Por quê? Porque na nova aliança, Yeshua se tornou o sumo sacerdote. Então, ele é o nosso intercessor. Enquanto na aliança anterior, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, pelos pecados dele e os do povo, Yeshua, com um único sacrifício, ele resolveu esse problema. Mas ele está hoje intercedendo por nós. Então, ele é o sumo sacerdote. Então, é por meio dele. Então, as nossas orações têm que passar por ele. Aliás, tem que ir ao Pai, mas em nome dele. Ele é que nos dá o acesso. Quando, olha lá, aquele véu ali, aquele véu que foi rasgado de alto a baixo, ele que abre esse caminho para o Santo dos Santos. Ele que abre o caminho do atingimento do Pai, que nos reconcilia com o Pai. Não há reconciliação sem Yeshua. Então é por isso que é a máxima: sem mim nada podeis fazer. Se você não aceita, você não se reconcilia. Se você não se reconcilia, você não consegue chegar lá. Simples assim.
Esse texto que eu estou citando aí, que tudo provém de Deus, está em 2 Coríntios 5, 18 e 21. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yeshua e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo provém do Pai. Tudo provém do Pai. Não é mérito nosso. Agora, é o cuidado com os extremos, né? Nós sempre temos que tomar cuidado com os extremos, né? Num extremo nós temos quem? Os legalistas, né? Tem que cumprir, tem que obedecer, tal qual os legalistas que estão aqui importunando o pessoal da região da Galácia. Do outro lado, no outro extremo, nós temos quem? Os que desprezam a lei. Todo o Ocidente, todas as religiões aqui ditas como cristãs, que desprezam a lei de Deus. Então são dois extremos. E aí quando nós lemos em Romanos 2,13 que os ouvidores não serão justificados, mas aqueles que praticam. Gente, Paulo fala que a lei do Pai, ela é santa, justa e boa. Como algo santo, justo e bom pode ser ruim? E por trás de cada norma, mais uma vez o Alessandro que conhece o direito, nós sabemos que por trás de cada norma existe uma exposição de motivos que nós chamamos de preceito, que efetivamente justifica aquela norma. Quando nós falamos para o nosso filho, meu filho, não sobe não, você vai acabar caindo. A gente está proibindo uma norma proibitiva, mas qual que é o preceito? A preservação da integridade física dele. Nós não queremos que ele caia, se machuque, etc. Então, por trás de cada preceito, de cada norma, nós vemos um preceito que é um cuidado de amor de Deus para conosco. De um Pai extremamente amoroso que não quer que nós soframos as consequências da desobediência. Por isso ele diz: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Ele manda escolher ainda. Escolhe a bênção. A vida e a morte, escolhe a vida. E nós sabemos o que, gente? A grande maioria, infelizmente, está escolhendo a morte, está escolhendo a maldição, porque não querem obedecer ao Eterno. Então, esse é o grande problema. Então, tomar cuidado com esses extremos. O daqui precisa de ter a revelação de Yeshua. O daqui precisa ter a revelação da santa, boa e justa instrução do Pai. Imutável. Não. E outra coisa, quando você pega, porque a pessoa fala assim, isso é coisa do Velho Testamento, né? Mas, gente, é tão paradoxal e é um argumento tão pueril, tão infantil, que não tem lógica. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, isso é coisa do Velho Testamento. Acabei de ler um texto de Romanos aqui que é do Novo Testamento. Abri de achar aqui, Romanos 2,13, acabamos de ler. No Novo Testamento tem 484 citações do Velho Testamento. Nós sabemos, conforme já disse, que o Novo Testamento é interpretação do que está lá. E tem gente que quer interpretar as avessas. Eu já ouvi isso de pastor, com quem me relaciono muito, e ele disse assim, não, nós interpretamos as Escrituras partindo do Novo para o Velho. Assim, é impossível. Como? É impossível. Toda história tem um princípio, meio e fim. Como você vai começar do fim? Não tem jeito não, mano. Como é que você vai entender? Você não entende. Por exemplo, quando Yeshua fala assim, quem lê Daniel, entenda. Opa, peraí, Daniel está onde? Bom, será que então o povo que diz que não lê Velho Testamento, eles estão lendo Daniel? Será que eles sabem que Daniel está intrinsecamente ligado ao estudo do Apocalipse? Que não tem como entender Apocalipse e não ler Daniel?
Então, assim, são incongruências. E aí nós pegamos, por exemplo, o próprio Yeshua. Aliás, antes de Yeshua, Atos 15. Atos 15 tem lá a discussão que surgiu aqui com o livro de Gálatas, que resultou no concílio, que Tiago, que presidia o concílio, virou e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, nós não vamos impor maiores ônus sobre essas pessoas que estão se convertendo agora. Então vamos padronizar o entendimento aqui, vamos fixar 4 pontos. Abstenção não praticar idolatria, não cometer assassinato, não comer carne sufocada e relações sexuais ilícitas. Os 4 mandamentos. E aí eu te pergunto, são os 4 mandamentos de Atos 15. O dito cristianismo, eles obedecem essas 4 leis? 4 leis. Agora, 4 leis iniciais. Na sequência, 1, 2 versículos para frente, fala o quê? Porque eles têm Moisés e os profetas que são pregados todo sábado, todo Shabat aí nas sinagogas. Ou seja, nós não temos como ensinar todas as coisas de uma vez, é muita coisa. Mas uma pessoa que quer servir a Deus, ela começa obedecendo aqui, e aí ela vai o quê? Aprendendo gradativamente. Aonde? Nas sinagogas. Isso está claro em Atos 15. Pois não. Todos sabem, eu sou pastor, tenho 40 anos nessa vivência do Evangelho, minha vida inteira. E após essa contextualização e essa nova forma de evangelho, esse evangelho contemporâneo, falei com a Adilson, eu me peguei lendo algumas passagens que eu me confrontei, não foi por vontade de homens, e foi uma revelação da parte de Deus, de chegar em um contexto de que nós, brasileiros, temos um evangelho totalmente romanizado, tendencioso, como foi dito, que não nos levam a Deus, que não nos trazem a essência verdadeira de Jesus Cristo, da transformação. Esse evangelho que se prega hoje, eu preguei ele muitas vezes, ele não muda a vida de ninguém, ele não transforma a vida de ninguém. As pessoas entram, passam um tempo servindo a Deus e de repente elas saem e voltam a fazer as mesmas coisas, e eu me perguntei, onde é que eu tenho errado? E aí é muito importante, porque quando a gente pega uma contextualização do Antigo e do Novo, o Evangelho que nós brasileiros, na maioria, conhecemos, ele enfatiza muito um amor, uma graça, mas ele não traz o verdadeiro sentido. Para ter amor e graça, tem um sacrifício. Ninguém está disposto a abrir mão de nada, a sacrificar nada. As pessoas, mas eu não preciso sacrificar, porque Deus falou que não quer sacrificar, mas você também não obedece. Exatamente. E aí pegam, eu não gosto do termo Velho Testamento, porque depois de muito tentar entender alguma coisa, eu aprendi que eu nunca vou entender nada, eu posso melhorar a minha forma de ver. Não existe Velho Testamento, porque o princípio, a origem, a base, o pilar, não pode ser velho, é uma coisa antiga. O que é antigo tem valor inestimável. A gente passa de uma visão de coisa que não se usa para coisa que deve se guardar debaixo de 7 chaves, porque é algo que não tem um valor. Obsoleto. Insubstituível. E nós estamos tão romanizados que a gente não consegue mais, se não for com uma iluminação de Deus, que foi algo que aconteceu comigo, você não consegue olhar o que está escrito, mesmo em uma visão romanizada, que é a maior parte das Bíblias que tem no Brasil, você não consegue olhar, peraí, tem algo aqui que não pode ser assim, porque é tão fácil que é surreal. Se não muda, se não transforma, do que vai? Exatamente. A gente gosta de usar o termo aliança renovada. Sim. A aliança foi dada e Yeshua escreve ela no seu coração.
ela sai da pedra e vai para o seu coração. Quando fala o termo velho, né? Dá de entender que não precisa mais, pode ser desprezado. Mas é algo que você renova. Você continua com aquilo, é renovado, não velho. Na verdade, aqui até nós nos proibimos de falar velho. Toda vez eu falo, vulgo, velho e tal, porque é a forma que as pessoas entendem, mas no nosso cotidiano, aqui na nossa rotina, a gente não fala, a gente fala Tanar, a gente fala Torá, mas não, e Abrit Hadashah sem entrar nessa questão de novo e velho, exatamente por conta desse preconceito estabelecido, que algo que é velho se torna inútil. E sempre, em qualquer exposição, eu gosto muito de falar que a Torá, os 5 primeiros livros, é a espinha dorsal de toda a palavra de Deus. O que está escrito, o que estava escrito em rolo de pergaminho e em pedras, conforme o Josué falou, hoje ela está gravada no nosso coração. A mesma lei, não houve mudança de lei. Houve uma mudança de sacerdócio, então a parte sacrificial e sacerdotal, sim, ela foi modificada, porque Yeshua se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e a própria palavra diz que se ele estivesse aqui, ele nem sacerdote ele poderia ser, porque ele não seria da ordem dos levitas, mas ele é sim sumo sacerdote segundo a outra ordem, na ordem de Melquisedeque. Então, fora essa e a questão sacrificial, que foi um sacrifício único, conforme relatado em Hebreus, a partir daí, a exceção desse ponto sacrificial e da ordem sacerdotal, toda a palavra se mantém íntegra, rígida, sem nenhum tipo de desprezo. Então, nós somos chamados a obedecer a mesma lei que Paulo chama de santa, justa e boa. Santa, justa e boa. Davi tinha alegria em meditar. Gente, leia o Salmo 119. Salmo 119 é uma declaração de amor de Davi pela instrução da terra. Quando já aconteceu com vocês, por exemplo, eu comprei meu iPhone, estava usando meu iPhone segundo os conhecimentos elementares, básicos que eu tinha. No dia que eu vi, por exemplo, a minha irmã mexendo, que ela tinha infinitos recursos a mais do que eu, aí que ela falou, peraí, mas você não usa isso, não usa aquilo, não usa aquilo outro? Não nem sabia e tal, não sei o quê. Então, grosso modo, aí quando você vai ver o manual, você vê aquelas infinitas possibilidades. Nós temos um manual escrito pelo nosso Criador, que nos dá toda a instrução, da hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir, todos os dias. Nos ensina a viver um dia de cada vez, nos ensina a não andarmos ansiosos por nada, nos ensina a depositarmos nele, no altar dele, todas as nossas petições, mediante súplicas, ações de graças. Então, assim, nos ensina a relacionar com ele como filhos a um pai. Eu estava lembrando aqui no dia que o Adair estava aqui, o filho dele, daí eu fiz uma pergunta aqui sobre se Deus sabia que ia pecar, por que ele permitiu, por que ele nos fez assim. E aí eu falava para você, olha, Deus não fez robôs, Deus nos deu uma vontade livre. E aí eu falei assim, você já pensou, o Vinícius está ali, você já pensou se o Vinícius chegasse todo dia perto de você, igual um robozinho automático, falando as coisas, tudo automático e tal, muito chato, Não é gostoso quando ele chega e fala, pai, estou com saudade de você, te abraço, te beijo e tal, e pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, esse é o relacionamento, nós somos chamados a esse relacionamento de filhos com o nosso pai. E aí nós temos todas as instruções aqui para termos uma vida de qualidade. E aliás, a Yeshua chama de vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aliás, gente, quando Yeshua diz lá, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Yeshua estava se referindo a um povo que estava cansado de preceitos humanos. Aí ele fala, aprendei de mim, não aprendam com eles, aprendei de mim, que sou manso e humilde,
E aí ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Não tem jugo humano, não tem espaço para interpretações humanas descontextualizadas. Tudo é de acordo com a santa, boa e justa instrução da terra. O reino é do eterno, o reino não é de A ou de B, o reino é do eterno. Então nós somos chamados a termos uma vida de qualidade. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Diga-se com qualidade. Então, a obediência, ela só nos traz benefícios. Do mesmo jeito, igual eu falei, menino, não sobe, você vai cair, tal. O que acontece com os rebeldes? Pronto, caiu, quebrou alguma coisa e tal. Assim, porque não obedece. Abre, por favor, em Romanos 4:25. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o importante, gente, ao conhecermos as instruções de Deus, a santa lei de Deus, e compreendermos que essa lei mostra o quão pecador eu sou, isso me dá o quê? Isso me dá um anseio por um Salvador. Então, quando eu percebo que efetivamente eu transgrido, mesmo sem querer, é aquele dilema de Paulo, o mal que eu não quero, este faço, o bem que eu quero e não consigo fazer, muitas vezes isso acontece. Por quê? Por causa da nossa natureza. Mais uma vez, não é justificativa para o pecado, porque a palavra diz que aquele que uma vez conheceu o preço que foi pago pelos pecados e ainda continua a agir de forma contrária à palavra, já não resta sacrifício pelo pecado, e sim uma expectativa de juízo. Esse é o pecado deliberado. Agora, quando paramos para analisar, eu sempre falo isso aqui, sabendo que nós pecamos por ação, por omissão, por palavras e por pensamentos, quando nós analisamos essas áreas da nossa vida, nós percebemos automaticamente que nós estamos perdidos. Porque para ter as nossas ações 100% irrepreensíveis, para agirmos de modo que nós não vamos omitir nada que Deus coloca para que nós façamos. Então nós temos ação e omissão. As nossas palavras, será possível? Será que nós conseguimos passar um dia sem falar uma expressão que desagrada a Deus? Será que nós conseguimos fazer isso por uma semana? Será que conseguimos fazer isso durante o mês todo, o ano todo? E aí, quantos anos de vida nós temos? E aí vem os nossos pensamentos. Muitos de nós, eu sempre falo isso, Maria Lúcia nem gosta que eu fique falando essas coisas. Quer fazer o quê? Fica esquisito quando você fala, mas não é, eu estou falando de algo involuntário. Eu estou buscando a santificação, eu quero a santificação, eu estou no caminho de santificação. Eu clamo a Deus todos os dias para iluminar a minha mente, mas não raras vezes eu estou lá estudando a palavra de Deus, vem um pensamento que fez gente do quinto dos infernos. Negócio, como é que brotou esse negócio aqui na minha cabeça? E aí é lógico, eu vou orar, vou repreender e tal, mas ele brotou ali. Como que brota uma coisa dessa? A
a importância das convocações, das santas convocações, que tem um dia de Hakurim, né? É o dia de nós confessarmos os pecados involuntários. É esse, né? Exatamente. Então, assim, aí quando nós olhamos para as fontes do pecado, né? Quando nós olhamos para elas, gente, eu estou frito, eu estou perdido. Então, isso me leva ao quê? Eu olho para a lei de Deus, por exemplo, a guarda do Shabat. Já falamos isso aqui várias vezes, é bom repetir, né? A guarda do Shabat, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Né? E aí vem lá as bênçãos de quem guarda o Shabat, Isaías 58, 13, 14. Mas guardar o Shabat, ele requer uma série de cuidados ali. Né? Vem a questão que é santa convocação, né? Vem a questão que é tanto física quanto mental. Né? Eu já expliquei aqui que quando nós começamos a guardar o Shabat, lá em 2007, fisicamente eu guardava, mas a minha mente continuava trabalhando. Eu me pegava pensando nas soluções processuais de clientes. Eu falei assim, gente, que loucura, eu tenho que descansar, eu tenho que desligar. Então, assim, acomodar isso aí ao padrão de Deus, né, me custou o quê? Uma disciplina, uma vontade de querer agradar a Deus, ao ponto que efetivamente chega sexta à tarde, eu já desligo. Literal, eu já consigo separar. E aí sim eu vou guardar o Shabat conforme a palavra determina. Consegue se entregar. Exato. Isso, para obedecer esse mandamento com o máximo de plenitude possível. Porque tem promessas de bênçãos para mim ali, que se eu cumprir, se eu obedecer e tal, eu vou ter bênçãos ali. E eu faço isso com todo o amor do meu coração. A minha esposa, eu fico constrangido com o cuidado dela com o Shabat. Constrangido. Cada Shabat é uma mesa mais linda que a outra. É uma comida mais gostosa que a outra. Então, assim, é o amor, né? A gente vê o amor da pessoa, o zelo, o desejo. Te custa esperar virar a noite para vir para a sinagoga de manhã, né? Para estar com os irmãos, para ter a comunhão, para tomarmos o café juntos, para nos alimentarmos também da palavra, para depois de novo comer mais um pouquinho. Né? Então, assim, você está vendo aqui que está todo mundo gordinho, né? As refeições são fartas, graças ao Eterno. Mas isso é corpo, né? Essa é a bênção do corpo, né? De nos manter unidos. E aí nós vamos nos fortalecendo, né? Nós estamos passando agora por um momento